o seguinte, vamos lá. Você aí que nos acompanha já ouviu falar, ou nesses últimos dias, foi convidado para a primeira Conferência Pública Municipal de Ordenamento Territorial? Pois é, isso mesmo. Ela aconteceu ontem na Câmara Municipal de Maringá e na pauta inicial, itens que poderiam desfigurar o planejamento urbanístico aqui da cidade. E eu estou repetindo que poderia, porque minutos antes aí da abertura da conferência, o último item que permitiria, por exemplo, que edifícios aí de 140 metros poderiam ser erguidos no raio de proteção do entorno da Catedral de Maringá, que é um ícone aqui da história da cidade, tem 124 metros de altura, foi retirado da pauta. O item que discutiria isso. A proposta contraria aí um parecer do Patrimônio Público que sugeriu a não construção de prédios desta altura num raio de 2.000 metros do entorno da Catedral. Então, forças aqui em Maringá se mobilizaram para que isso não fosse nem discutido. O item é polêmico, só foi retirado de pauta porque o prefeito em exercício aqui de Maringá, o Edson Escabora, e também a presidente do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, Bruna Barroca, eles foram notificados extrajudicialmente para que retirassem esse item da discussão. Aí, ontem, quem trouxe isso em primeira mão foi o Ângelo Rigon, e eu vou começar com ele para saber, Ângelo, do que se trata aí essas questões. Coloque pra gente com mais clareza tudo o que está acontecendo. Depois, imediatamente, eu quero ouvir o professor Jorge Villa-Lobos sobre essa questão. O professor tem mais informação que eu, mas para resumir, porque a história é longa, se você é desse tamanho, o catatal. Houve erro desde o começo. E o que mais me chamou a atenção foi que na pauta que discutiu esse processo, havia apenas 5 itens. E ele não aparecia na convocação. Mas é a mesma coisa que, digamos, numa empresa, e a empresa resolve fazer uma reunião dos acionistas. São 4 itens. Aí na hora da reunião aparece um 5º item, que vai para a ata. A empresa foi vendida. Ninguém foi consultado, sabia de que isso ia ser. Então foi uma coisa muito mal feita, estranha no mínimo, suspeita, e foi talvez a melhor providência que a prefeitura tenha tomado, foi suspender, já que isso envolve a Maringá sempre se orgulhou de ser uma cidade planejada, e o que querem fazer com a cidade desde o ano passado, que a primeira matéria que eu vi a respeito foi na RPC, é desfigurar, proporcionar que a Maringá tenha arranha-céus. Todo mundo sabe a minha posição em relação a arranha-céus aqui, eu sou contra, acho complicado para o poder público ter aumento do serviço do poder público, você tem que botar mais gente, contratar mais gente, e atender, obviamente, sem contar o número de carros que aumenta, essa coisa toda. Então, o que foi feito ontem foi simplesmente parar um processo que estava viciado desde o começo. E completamente inconstitucional e cheio de irregularidades. Quero não só parabenizar o autor da notificação extrajudicial, como a Mitra Arquidiocesana e também o IPLAN e o prefeito em exercício que entenderam. E tomara que se resolva. Tem certas coisas, não é porque a Câmara é representante do povo que ela tem que fazer tudo sem consultar o povo. Não, ela tem tanto que o mandato é de 4 anos, ela tem um período para cuidar disso. Então, não custa da próxima vez chamar a população para discutir antes de fazer esse projeto passar pela Câmara como aconteceu. Professor Jorge. O Rigon colocou muito bem as questões, inclusive a matéria repercutiu lá em Curitiba, aí no estado do Paraná, o Tupã colocou também em debate. Eu recebi várias informações aí desde Curitiba também, questionando como isso poderia ocorrer na melhor cidade para se viver, né? O projeto de lei é um projeto de lei de iniciativa do vereador Sidney Teles, aí o projeto 2067 de 2021, que inclusive o ano passado teve um requerimento do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Maringá, pedindo o arquivamento do projeto. Então, é um debate, inclusive acompanhei o debate naquela época que estava presente o Sidney Teles e o presidente da Câmara, Mário Sucagua, e nela os questionamentos foram técnicos muito bem formulados aí pelo pessoal da área da arquitetura, mas não teve respostas. E agora a mesma situação, isso o Ângelo coloca muito bem, parece que estávamos em um processo sigiloso,
Você convoca uma reunião em que a ata tem, em que a pauta da reunião tem 5 itens e na ata da reunião aparecem 6 itens. Quando você analisa a estrutura do voto, o número de votos, 3 pessoas votam favorável ao projeto, né? No entanto, quando você vê a lista de assinatura, você vê 5 pessoas. Então, um conjunto de irregularidades, o processo deveria ter ido à Câmara Municipal para eles tomarem uma decisão, não, mas foi direto para a conferência pública. Então, há um conjunto de situações ali que mostram um processo assodado, inclusive o vereador autor participou das reuniões da Câmara Especializada, e disse, discordo, tem ali a palavra discordo, então ele vai lá e discute com o pessoal da comissão e ele não estava na resolução 37 de 2021, que é a que apresentava a lista de membros que compõem essa comissão especializada. Então, por parte é isto, mas por outro lado, e o Ângelo coloca isso, estamos na época de documentos secretos, estamos na época do sigilo, parece ser que a participação da sociedade nos processos decisórios que implicam nela não estão sendo vistos. E ontem na conferência, Ângelo chamou a atenção a estrutura. Eu gosto muito de analisar estruturas, formatos, modos como se opera. E aí você vê na primeira fila alguém, quando estava se falando assim, então os que são AFA, quando estava a palavra AFA, já lá, crachá lá em cima para votar. E ele tinha um assessor aí do lado que já olhava para trás para saber quem queria votar. E, claro, na sequência, o que coordenava já olhava para trás também. E aí os cargos em comissão, que representam 50%, e isso é importante, numa conferência pública, todos votaram. Eu sentei do lado de uma senhora, perguntei, por que você vota dessa forma? Não, eu acompanho o voto dela. Eu falei, mas nem como que alguém... Você começa a dizer, mas não entendi. E o vereador me falou assim, você é do contra. Eu disse, não, eu voto livre, disse para ele. Eu não sou mandado votar. Aí, de imediato, ele também ficou quieto. Então, é uma situação complicada. Eu gostei ontem da posição do delegado Alves, que disse, eu tenho uma opinião, venho defender e venho fazer a discussão. Ele tem essa característica e você vê que não é bem assim. Há situações organizadas, planejadas, mas o Ângelo colocou muito bem, com grandes deficiências na gestão. Não se é contra a verticalização, é com um processo que o vereador Sidney deveria ter levado ao grupo político e social ao qual ele participa, que é a própria Igreja Católica. Então, houve uma sensação muito forte, desagradável ontem em toda a comunidade. Aguinaldo Vieira. Olha, eu acho que tem que deixar a cidade crescer e evoluir, não pode ficar restrito. Daqui a pouco acaba a área urbana da cidade e não tem outra solução a não ser subir prédio, né? A verticalização. Mas não é impedimento de verticalizar. Vai, Aguinaldo Vieira, professor. Desculpa. E aí... só um contraponto. Exatamente. Do tempo, né? E aí, por exemplo, essa questão também de prédios mais altos do que a catedral, outra bobagem, né? Se for assim, você não pode fazer nada que impeça a visão do outro também. Nós temos aqui do lado da Jovem Pan o Royal Garden e está sendo construído um outro prédio ao lado dele, possivelmente do mesma altura, acaba com toda a visão da catedral. E não podemos parar com essa coisa de ficar pensando pequeno. Daqui a pouco, não vamos deixar criar condomínio para não deixar a cidade crescer para os lados. Então, vamos crescer para cima. Mas não pode também. Então, essas bobagens de não me rele, não me toque, é uma questão muito ultrapassada, né? Todas as cidades do mundo, elas crescem, elas produzem e tem prédios, né? Mas em Maringá, isso talvez a gente possa proibir e já o limite seja a catedral. Se a catedral tivesse 10 metros, a gente não poderia ter prédios em volta dela com mais de 10 metros de altura, né? Se ela fosse só terra, então não poderia termos nenhum sobrado em Maringá. Ela tem 126 metros de altura. Não, é que ela não tem 10. Não, professor. Não tem 10 metros. Não, por favor. Aguinaldo, conclua. Concluindo, então, você pode até levar o jumento ao riacho, mas você não pode
fazer o jumento, obrigá-lo a beber água. Eu vou dar a palavra de volta. Porque ele está chamando alguém de jumento. Eu vou deixar. No que ele falou. Então vai lá, vou deixar. É no que ele falou. É o seguinte, a coisa, ninguém está discutindo crescimento ou descrescimento. Está discutindo o processo que foi feito escondido da comunidade. Não teve nem release, Ângelo, não teve nem release. Não, deixa eu falar um negócio. Não teve. Até produziram material, alguns canais de televisão fizeram. Mas acontece que você entra no site da prefeitura, que marcou essa conferência, tá lá 18h30, 22. Aí você pega o ofício original, tá lá escrito das 18 às 22. Foi tão assodado, foi tão feito nas coxas, que erraram até a data, seu Aguinaldo. Até o horário, seu Aguinaldo. Não, erraram a data ou erraram o horário? Erraram o horário. O horário é 18 horas, abertura... Não é o que está lá. 18 horas é abertura, 19 horas começa. 18 horas é pra estar lá. 18h30. Sim, mas na página, 18 horas. O evento começa 19. 18, 18h30 para estar lá. 18h30 o decreto, 18 na Vamos lá. Só tem que saber ler. Professor Jorge Aguinaldo, por favor. Agora a vez de quem, Rafael? Olha, primeiro, se há algum tipo de erro procedimental, que realmente se sane esse erro e tenta melhorar a questão do procedimento. Agora, a ideia é boa, tá? A ideia não deve ser descartada. Tem que ser sim construído, tá? Porque se trata de residencial, de área comercial, enfim, gera emprego, tá? Um prédio aí demora 2, 3 anos para ser construído e gera muito emprego, gera renda, gera arrecadação para o município. Por que querem barrar uma coisa dessa? Se for realmente por conta do procedimento, ok, conserte. Agora, não foi nos escuros, não foi sem a sociedade saber. Foi um vereador que apresentou o projeto. É um vereador que tem representatividade da sociedade. Por mais que houve ali uma parcela só de votação, mas ele também coloca ali como representante de toda a sociedade. É bom sim para a cidade. Agora todo mundo, toda vez fica pensando em questão de cartão postal, não sei o que, vai esconder a catedral, porque esse na verdade é o grande debate. Né? De esconder a catedral, ela vai se esconder. Desculpa, mas se um município que não consegue nem fazer as podas direito, vai estar se preocupando com a catedral que vai sumir no meio dos prédios? Não, desculpa, não tem essa. Tem que gerar renda, tem que gerar emprego e isso tem que ser feito sim. Porque daqui a uns dias acabou o território como o Aguinaldo colocou e vai acabar o quê? Não vai crescer mais a cidade. A cidade precisa crescer. E é isso. Pamela Bussolini. Paulo, eu acho assim, para se mudar o trânsito, por exemplo, ali na região da Carlos Borges, é feito um levantamento, a população é ouvida. Eu creio que essa questão da catedral ela é muito importante para ser tomada assim, sem ouvir a população, né? Coitado da catedral. Vai um vereador, protocola um pedido lá, já tira as palmeiras. Agora vão construir um monte de prédio em volta, também não escutam a população. Eu não estou entendendo o porquê dessa dificuldade de parar e ouvir as pessoas. Eu concordo com o Rigon sobre o que ele falou, que os vereadores representam a população, mas para tudo tem um limite, né? Eu como maringaense, penso que a catedral é, sim, o nosso principal cartão postal. E claro que a gente não pode impedir o crescimento, pelo contrário, nós devemos incentivar, mas nós precisamos lembrar que o centro, ele está muito sobrecarregado, né? Em Maringá, você mal consegue estacionar para ir ao centro. Então, os grandes centros urbanos, né, em outros locais, ao invés de continuar centralizando tudo, o que está havendo é uma descentralização. Né? Você tem bairros, em Maringá, por exemplo, que você não precisa sair do bairro para nada. Tem tudo lá. Então, eu não entendo por que essa especulação imobiliária não pode se espalhar pela cidade de forma mais orgânica do que se concentrar toda no centro que já está sobrecarregado. Então, acho que por todas essas questões, a gente precisaria, sim, ouvir os maringaenses para tomar decisões tão sérias como essa. Sem falar a questão de permeabilidade, que a gente está vendo ali, leva até a pista do Parque do Ingá embora quando chove, né? É cobrado que a gente tenha ali em casa uma área de permeabilidade. Em todos os bairros é cobrado isso. Mas você vai ali no cemitério municipal e a calçada inteira do cemitério municipal não tem área de permeabilidade. Então, você acumula água lá embaixo no Parque do Ingá, depois ninguém sabe por quê. Então, acho que tem muita coisa em Maringá que a gente precisa ter mais cautela antes de sair votando leis, botando requerimentozinho e passando a boiada,
para que a gente não tenha problemas futuros. Então eu penso o seguinte, arranha-céus são lindos, são modernos, né? Ah, olha como Camboriú é maravilhosa. Mas a gente precisa de estrutura para atender essas pessoas que vão morar ali. E se tem uma coisa que acho que ninguém vai discordar, é que aqui no centro tá difícil de você se locomover, é muito carro, é pouco estacionamento, tem todas essas questões. Então acho que a gente precisa analisar com mais carinho e ouvir a população maringaense. Fica a sugestão aí para nossa Câmara, para o prefeito e tudo mais. Parabéns, Fernando, não é parabéns, não. Parabéns. Fernando Tupan, sua vez. Parabéns, Pamela. Obrigada. Pois é, Paulo Caetano, eu estou concordando com o que o professor falou, assim, e o que acontece é o seguinte, a catedral é o símbolo da cidade, é o marco, você pensa em Maringá, em qualquer lugar do Paraná, possivelmente do Brasil, você vê a igreja. Você limitar essa visão que a gente tem hoje, seria bacana, sabe, Aguinaldo? Seria você perder alguma coisa e a gente já perdeu muita coisa. A catedral é essencial para o futuro turístico da cidade. Pode escrever. Ainda tem muitos lugares ali para Maringá crescer. Veja só, Maringá pode crescer. O Maringá Velho, do lado lá do Colégio Santo Inácio, vários espaços. Você não precisa sacrificar a igreja. Eu vou falar uma coisa para você. Se você continuar colocando prédios e prédios nessa região, o que vai acontecer? Algo que já nós tivemos problemas aqui em Curitiba, se você não vai vencer os serviços de água, de esgoto, vai transformar aquela região no inferno, uma maneira que vocês não vão acreditar. Vai ter tanta coisa ruim acontecendo, vocês não... Maringá não merece isso. A decisão foi positiva de ter retirado da pauta e, independente se teve erros no edital de convocação, na ata, tudo, isso não pode, de maneira nenhuma, estragar o marco de Maringá.